Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na Ótica Martinho Joias você usa sua joia em ouro como parte do pagamento. Profissionais de confiança há mais de 50 anos, oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus e, claro, óculos de sol e de grau. Oficina especializada em consertos de relógios de todas as marcas, novos e antigos. Ótica Martinho Joias. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do Programa Original. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro, vamos que vamos. E hoje é um dia especial, tem estreia aqui no Programa Original, Mulheres de Fé, um terceiro bloco. Vou receber aqui a irmã Delma de Oliveira, vamos falar sobre fé. Mas agora, bora trabalhar porque as notícias não esperam. Em Petrópolis, profissionais das unidades básicas de saúde, as UBSs, e das escolas do município estão atuando de forma integrada na campanha de prevenção de gravidez na adolescência. Instituída por lei municipal, ela é realizada sempre entre os dias 1º e 8 de fevereiro. Apesar dos números apresentarem redução de quase 50% em apenas 7 anos, a Secretaria de Saúde está intensificando as ações para levar orientações a um maior número de adolescentes da cidade. As mobilizações têm sido realizadas pelas equipes das unidades de saúde e das áreas técnicas de saúde de Petrópolis. Nós vamos continuar aqui na Cidade Imperial, porque tem mais informações para você. A Prefeitura de Petrópolis publicou o Decreto 388 de 2023 no Diário Oficial, desobrigando o uso de máscaras em transportes públicos e nas escolas públicas e privadas. O equipamento segue obrigatório em hospitais, urgências, emergências e enfermarias, bem como aos profissionais de saúde, pacientes e familiares. Agora nós vamos falar de... Agora é serviço de utilidade pública, né, gente? Eu sempre trago aqui, quando é gratuito, a gente vai anunciando, porque é bom. Olha, Senac RJ de Petrópolis oferece cursos gratuitos, hein? Então, se você está precisando, são cursos de capacitação profissional nas áreas de departamento pessoal e fiscal. As vagas integram a parceria entre o Senac RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, e serão concedidas por meio do programa Senac de gratuidade, destinados a quem atenda aos critérios de renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa. Os interessados devem se candidatar pelo portal, que é muito fácil, anota aí, é o PSG, que é o do programa, .rj.senac.br. Lá tem todas as informações. As aulas iniciam a partir do dia 27 deste mês, é uma segunda-feira. Então, se você tem interesse, corre, porque ainda dá tempo. Agora, nós deixamos a Cidade Imperial e vamos até Nova Friburgo, porque tem notícias de saúde por lá. Olha, esse é um mês dedicado a muitas causas importantes que precisam ser debatidas na sociedade. Uma delas é o Fevereiro Laranja, que coloca em pauta o combate à leucemia, que é um câncer que ocorre no sangue, incluindo a medula óssea. O Fevereiro Roxo também coloca em evidência assuntos extremamente necessários. Um deles é o Alzheimer, transtorno neurodegenerativo progressivo, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória. Outro foco da campanha é a doença inflamatória autoimune, lúpus, uma enfermidade que pode atingir diversas partes do corpo e provém de uma combinação de fatores hormonais, infecciosos, genéticos e ambientais. O mês roxo ainda debate a fibromialgia, que acomete 3% da população e é uma doença reumatológica, ou seja, atinge o sistema locomotor. As principais características são o aparecimento de dor muscular generalizada, aumento da sensibilidade, fadiga, alterações de sono e humor. As unidades de saúde da rede básica do município estão realizando rodas de conversa com o objetivo de promover a prevenção e, principalmente, claro, a conscientização sobre os temas deste mês. Então,
É importantíssima a informação, porque muitas das vezes a pessoa está iniciando um processo degenerativo e nem sabe. Acha que é uma dor muscular comum, acha que é um problema temporário. Então, prevenção, gente, informação, e se tratando de saúde aí, é tudo. Continuando lá em Nova Friburgo, na última sexta-feira, dia 3, foi realizado o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial aos produtores rurais de Pilões, na região do 3º distrito de Nova Friburgo. A iniciativa surgiu devido às fortes chuvas do dia 11 de dezembro do ano passado, a gente mostrou aqui, inclusive, né, todo o problema que teve lá. Então, essas chuvas atingiram as 87 famílias lá deste local que eu acabei de falar, Pilões. No total, os prejuízos foram estimados em mais de 5 milhões de reais pela Emater. Só lembrando, o projeto foi enviado para a Câmara Municipal de Nova Friburgo no dia 21 de dezembro do ano passado e logo no dia seguinte foi realizada uma sessão extraordinária para que os vereadores aprovassem o auxílio emergencial concedido em 4 parcelas. Então, as pessoas vão receber, já estão recebendo, na verdade, 4 parcelas de R$ 1.500. O objetivo é garantir os direitos básicos a cada uma das famílias atingidas até que possam se reestruturar novamente. E isso é muito importante, está de parabéns aí à Prefeitura de Nova Friburgo, porque a gente sabe que as pessoas que passam por esse tipo de calamidade não têm nem situação psicológica para recomeçar se não tiver uma ajuda. Então, R$ 1.500 aí, 4 parcelas de R$ 1.500 vai ajudar bastante essas famílias. E que bom que o pagamento já começou na última sexta-feira. Agora nós vamos falar de um assunto nacional, mas que interessa a todos, não importa de onde você esteja nos assistindo. E desde já eu agradeço aí a audiência do pessoal de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, nossa Teresópolis também, nossa querida Cidade Imperial. Então, preste atenção que interessa a todo mundo, hein, gente? O Sistema Eletrônico de Registros Públicos já está em funcionamento. A plataforma online reúne os dados de todos os cartórios do Brasil e permite o acesso aos serviços de registros públicos. A implementação é obrigatória em todo o território nacional. Então, não adianta falar assim, na minha cidade não vai acontecer. Vai acontecer, é obrigatório. Vamos conferir na reportagem da jornalista, a colega Paloma Custódio. O Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, já está em funcionamento. A plataforma vai permitir a integração dos dados de todos os cartórios do Brasil, além do acesso aos serviços de registros públicos de forma online. Na prática, um cidadão pode solicitar uma certidão de nascimento pelo celular, como explica a advogada Jéssica Barcelos Calhau. O público em geral pode fazer o login no sistema e solicitar uma certidão de nascimento em outro estado, em outra cidade ou até mesmo na sua, através do sistema eletrônico. Posteriormente, ele é informado do custo e é informado as formas de pagamento eletrônica do serviço, sendo posteriormente disponibilizado ainda online o documento requerido. A implementação do SERP foi instituída por uma lei aprovada no ano passado. Com isso, todos os cartórios do Brasil passam a ser obrigados a fazer parte do sistema eletrônico. Alguns, inclusive, já ofereciam seus serviços de forma digital antes da aprovação da lei. Mas o SERP estabelece a padronização dos requisitos para registrar e solicitar documentos, além do prazo para o serviço requerido. O especialista em finanças, Marcos Melo, afirma que o sistema deve desburocratizar os processos de registros públicos no Brasil e diminuir os custos dos serviços cartorários. A existência de um sistema eletrônico dessa forma tende a diminuir o custo dos cartórios em oferecer os serviços, e isso tende a pressionar os preços para baixo. Então isso vai facilitar com que pessoas de mais baixa renda tenham acesso ao serviço, porque vão poder pagar mais barato, e isso também é interessante porque é como se fosse uma espécie de resgate de pessoas que basicamente não têm acesso a esse tipo de serviço e que vão ter uma facilidade agora maior em possuir. Vale destacar que o SERP não é válido para os cartórios de notas e de protestos que possuem sistemas digitais próprios já consolidados. Acredito eu que vai facilitar bastante. Agora vamos para Teresópolis, a cidade vizinha, que, olha, um atrativo muito procurado por banhistas e turistas pela beleza, também
né, as belezas das cachoeiras lá de águas cristalinas. Gente, eu estou falando do Vale dos Frades, lá no 3º distrito de Teresópolis, que continua recebendo as equipes da Operação Verão, que é importantíssima. Por quê? O objetivo, gente, é orientar os visitantes sobre o uso ordenado do espaço que se encontra em uma área de amortecimento ambiental. Os frequentadores são instruídos a acondicionar o lixo produzido para o descarte adequado e a não fazer fogueira, acender churrasqueira ou usar som alto, para não incomodar os outros visitantes e nem causar danos à flora e à fauna nativas. É realizada pela Secretaria Municipal, essa fiscalização, essa orientação, né, pela Secretaria Municipal de Turismo, lá de Teresópolis, com apoio da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal e colaboração da Associação de Moradores dos Frades, a Amofrades. A ação também inclui o controle do acesso de automóveis no local. Quer dizer, uma coisa tão simples que era para ser básica, natural, né? Você sabe que não pode acender, tá acendendo aí fogueira numa região dessa. Lixo, então, até uma criança sabe, pelo menos a gente ensina nas crianças, tem que ter o mínimo de bom senso. Mas, mesmo assim, tem que ter orientação, tem que ter fiscalização, porque muitas das pessoas acham que pode fazer aquilo ali do quintal de suas casas, né? Acredito eu. Porque a pessoa que joga lixo num lugar desse, com certeza, o quintal da casa deve estar cheio de lixo também. Então, parabéns aí pela iniciativa, pela fiscalização. Bem, ainda em Teresópolis, eu vou falar do Espaço do Empreendedor Itinerante de Teresópolis, que iniciou as atividades, vai iniciar as atividades amanhã, quarta-feira, né? Hoje é terça ainda, eu já estou acelerada. Bem, dando início às atividades em 2023, o projeto Espaço do Empreendedor Itinerante vai percorrer, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 8, os bairros Coreia e Meudon, na área urbana, e Água Quente, na zona rural, lá de Teresópolis. O objetivo é levar os serviços de fomento econômico, emprego, atendimento social e de ouvidoria de forma descentralizada aos moradores de todas as regiões do município. Bem, vamos ver o calendário como ficou. Amanhã, dia 8, o calendário é o seguinte, olha, de 10 da manhã a 1 da tarde, a Associação de Moradores e Colaboradores da Coreia vai ser lá na sede da AMAC, que fica na rua Maria Marques Viana, número 196. Já no dia 15, a outra semana, de 10 da manhã também a 1 da tarde, na Associação dos Moradores, Produtores e Amigos de Água Quente e Volta do Peão, lá na Unidade Básica de Saúde de Água Quente. Quem é da localidade sabe do que eu estou falando, que fica na Estrada Rio-Bahia, quilômetro 40. E já no dia 1º de março, depois a gente vai lembrar aqui, também de 10 da manhã a 1 da tarde, na Associação de Moradores e Amigos do Meudon, que fica na sede da associação, na rua Fernando Luz, Filho, número 175. Então é isso. A gente vai divulgando aqui as informações e notícias das cidades em que nós estamos. Claro, tem muita gente assistindo pela internet, no Brasil e no mundo. Às vezes a gente recebe mensagem até de Portugal, dos Estados Unidos, tudo que é lugar. Mas a gente vai priorizando as informações aqui da região de cobertura, que é Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati do Alferes. E essas pessoas precisam dessas informações, porque na grande mídia a gente sabe, né? O que dá audiência, gente, na grande mídia, que bomba que dá curtida, é desgraceira, violência, só o que não presta. Isso aí dá muita audiência porque as pessoas estão acostumadas a achar que está, assim, eu estou bem informada porque eu sei quem matou quem estuprou quem, é assim. Então aqui quem acompanha o programa original há 5 anos sabe que não, que aqui a gente traz informação, traz notícia relevante, que você precisa saber, mas sem desgraceira. Então, provavelmente, aí no Facebook vai ter poucas curtidas, porque as pessoas não querem saber disso, querem saber de notícia ruim que dá Ibope, e a gente está fora disso. Então, vamos continuar? Porque nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é emprego, né? Então, pela 4ª vez, o município de Teresópolis registra um saldo positivo de empregos e fechou o ano de 2022 com mais de 34 mil trabalhadores formais. Que notícia boa! Dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado no dia 31 de janeiro agora, e foi divulgado não pelo município, tá? Pelo Ministério do Trabalho e Previdência, mostra que, mais uma vez, Teresópolis registra um saldo positivo de empregos com 311 novos empregos formais em dezembro do ano passado. Isso apesar de o mês de dezembro ter sido muito desafiador, com um saldo negativo no estado do Rio de Janeiro e também no país. Aí Teresópolis conseguiu manter esse bom resultado. Bem, como emprego é notícia boa, né? Porque como pai de família vai sustentar essa família? Precisa trabalhar. Então a gente vai continuar falando de emprego sim. Agora preste atenção se você está desempregado e precisa de uma vaga.
A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com oferta de 5.166 vagas de emprego em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, fica ligadinho que eu vou dar mais informações sobre isso. As oportunidades captadas pelo Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, e o aplicativo Mais Trabalho RJ são para diversos setores, como de alimentação, bares e restaurantes, administrativo, comércio, serviços gerais e construção civil. O Mais Trabalho RJ está oferecendo 4.223 vagas em diferentes municípios. Exemplo, somente na capital são 1.708 oportunidades. Já pelo Cine, são 943 oportunidades captadas para as regiões metropolitana, Noroeste, Médio Paraíba e Serrana. Na região metropolitana, há 740 chances, sendo 301 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. No Médio Paraíba, são 49 chances. As 124 oportunidades para a região serrana são para a cidade de... Tá fácil, né? Teresópolis, gente. Com destaque para auxiliar de laboratório de análises clínicas, tem também outras áreas, como linha de produção e serralheiro de metal. Gente, é muito simples. Olha, para consultar os endereços das unidades Cine, os detalhes de todas as oportunidades oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas disponíveis. Então, tem um painel interativo, assim a produção já vai me dar aí qual é o site que está o painel aí, né? Porque o que acontece? Tá lá no site que é muito fácil, que eu sempre falo aqui, que é o trabalho.rj.gov.br. Bem, o que eu falo? Se uma gestão, né, no caso o prefeito, vou dar um exemplo de município, se ele faz um trabalho para que a economia do município cresça, ele vai gerar vagas de emprego. Para você ver, de toda a região serrana, as vagas são para Teresópolis. É o trabalho que tem sido feito lá. Beth, você está elogiando o prefeito de Teresópolis, o Vinícius Clausse, por quê? Vinícius Clausse, por quê? Primeiro, eu nem o conheço pessoalmente, não tem comercial dele no meu programa, não conheço ninguém de lá, então assim, antes que alguém pense, tá ganhando alguma coisa, não. É o que eu estou vendo daqui, das informações que eu tenho, informações oficiais, não que alguém disse. Então assim, se a economia está crescendo e se está criando vagas de emprego, está trabalhando certo, pelo menos até o que eu tenho visto até aqui. Então, me dói porque a gente vê a nossa cidade imperial linda, turística, com tudo para crescer, para explodir, e não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo, governo morno, parado, e a gente fica muito triste com isso, mas a gente continua aí orando por esses governantes, porque é o que a gente pode fazer, né? Orar. Bem, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem outras notícias vão falar também de saúde, isso mesmo. E no terceiro bloco tem estreia hoje, Mulheres de Fé. A gente volta já depois do intervalo. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita.
Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e continuamos ao vivo. Agora vamos falar de uma lei muito importante, que é a Lei Seca, da Operação Lei Seca. A operação realizou 42 ações de fiscalização no Rio de Janeiro durante o fim de semana. No total, mais de 3.457 motoristas foram abordados e, pasmem, 625 estavam dirigindo sob efeito de álcool. Quer dizer, as pessoas não aprendem, né? Mortes e tudo mais, enfim. Bem, no município do Rio de Janeiro, 4 bairros registraram uma média acima dos 25% dos motoristas flagrados no teste de alcoolemia. Uma taxa classificada como bem elevada e que puxou a média geral do fim de semana. No interior do estado do Rio, a cidade de Rio das Ostras foi a que mais registrou casos de alcoolemia. Em blitzes realizadas na última sexta-feira e no sábado, apontaram 34,9% dos motoristas abordados. Eles estavam embriagados. Triste, né? Já em Macaé, a operação abordou 44 motoristas e 27,3% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool. Em Campos dos Goitacazes, a operação abordou 224 motoristas e 17% estavam sob efeito de álcool. Bem, só abrindo parênteses aqui, né? Nós já recebemos, inclusive, uma agente da Operação Lei Seca aqui, uma cadeirante, ela esteve aqui e nos deu um testemunho incrível, né? Quando ela era jovem, saía e dirigia bêbado, eu estava na carona com alguém que estava dirigindo bêbado, não estava nem aí, achando que por ser jovem nada aconteceria, estaria livre de tudo, e até que infelizmente um dia aconteceu um acidente, ela ficou paraplégica. E outros, né, que ficam tetraplégicos, outros que morrem, enfim. Então, assim, tem vários exemplos e as pessoas não aprendem. Gente, quer beber? Não dirige, isso é simples. Pega um Uber, fica em casa, vai de carona com alguém que não bebeu, né? Já que a pessoa não consegue viver sem álcool, vai fazer o quê? Mas não dá certo, nunca deu certo, nunca dará certo bebida de direção. Isso aí é uma coisa básica, até uma criança sabe disso. Bem, agora nós vamos falar aqui do queridinho da região serrana, que é o Correio Petropolitano, esse jornal que já é o queridinho de todos nas bancas e também online, com as notícias do dia. O vereador denuncia gastos com iluminação pública sem contrato, isso aqui em Petrópolis, hein? É o Correio Petropolitano. O vereador Ingo Rames está cobrando que o governo municipal faça licitação para contratar a empresa para a realização dos serviços de manutenção do parque de iluminação pública do município. O último contrato terminou em 14 de agosto do ano passado e desde então o serviço vem sendo realizado por empresa que vem recebendo por prestação de serviços por meio de confissão de dívida. Para o vereador, as constantes reclamações em relação a problemas da iluminação pública são reflexo da falta de um contrato fixo. Olha, então, assim, tem muitas notícias, tem notícia nacional, notícia estadual, tem... A gente já falou aí do uso das máscaras aqui no programa, tem esporte, segundo caderno, é o jornal que você pode comprar na banca aí mais perto da sua casa ou também perto do seu trabalho. Ah, mas eu não gosto, eu quero online, tem online nas bancas apenas R$2, é o que eu falo, né? Papel
cheirosinho naquele papel fedorento que suja a mão não, ó. Limpinha a mão, sai limpinha. Bom, né? Eu gosto muito, gente. Eu sou das antigas. Eu gosto de livro, de papel, gosto de jornal de papel. É muito bom, né? Bem, agora vamos mudar de assunto e falar um pouquinho de saúde. Todos os dias eu trago aqui um tema. Hoje nós vamos falar de um tema que parece simples, mas que pode ter alguma doença escondida. Olha, a tontura pode ser um sintoma de várias doenças. Sentir mal-estar e tontura é um sinal do corpo de quem tem algo errado com a sua saúde. Impossível você estar sentindo tontura e não ter nada. Doenças como labirintite, enxaqueca, anemia, hipoglicemia ou problemas na pressão arterial também podem causar esses sintomas. Hoje, o doutor Ítalo Roberto de Medeiros, que é otorrinolaringologista, vai falar sobre o tema. Preste atenção que ele vai explicar que, olha só, que tontura pode ter 250 causas, por exemplo, mas ele vai enfatizar as 4 assim, mais recorrentes. Então, preste atenção. Antes de falar do problema, preciso explicar como o nosso equilíbrio acontece. A visão, o pescoço e o nosso labirinto mandam as informações de como o nosso corpo está no espaço para o nosso cérebro. Dessas 3 estruturas, o labirinto é a mais importante delas, porque ele manda as informações sobre o movimento para o nosso cérebro. O cérebro, juntamente com o cerebelo, processa tudo, integra e dá todos os ajustes para que possamos ficar em pé, andar, caminhar, claro, que equilibrados. Se você tem tontura, provável que você tenha algum problema nessas estruturas que acabei de falar. Mas pode ser que você tenha algum outro problema sistêmico, como um problema de pressão, de metabolismo, que traga repercussões para essas estruturas e, por fim, termina dando tontura também. Tontura é a perda da estabilidade do corpo. Em outras palavras, é a perda do equilíbrio físico. Essa queixa pode se apresentar de várias maneiras. Alguns pacientes falam que parecem que estão bêbados ou que estão em cima de um barco. É a sensação de flutuação. Outros ainda acham que as coisas estão girando, como se tivessem num gira-gira. A esse quadro chamamos de vertigem. E existe ainda aqueles pacientes que dizem que a cabeça está zonza, cabeça oca ou mesmo cabeça vazia. Existem mais de 250 causas de tontura, mas eu quero chamar a atenção de 4 delas. A primeira delas é a vertigem posicional paroxística benigna, também chamada de VPPB. É um problema que se apresenta como um quadro de vertigem aguda, rápida, que dura segundos e que é desencadeada por um movimento da cabeça. Ela tende a se repetir sempre que você faz o mesmo movimento, mas desaparece quando você tenta fazer um outro movimento. Por exemplo, quando você vira a cabeça para a direita, a vertigem aparece e tudo fica girando. Quando você vira para a esquerda, nada acontece. Traga essa informação para o seu médico. Isso pode ajudar no seu tratamento. O segundo caso é a doença de Meniere. Nesse caso, a tontura também se apresenta como vertigem, mas costuma demorar mais, durando de minutos até horas. Quando você tem essa tontura que tudo fica girando, preste atenção a alguns sintomas que podem vir junto com ela. Você tem náusea e vômito? Você fica surdo naquele momento? As crises de Meniere costumam piorar a sua audição. Aparece também algum barulho no ouvido, o que chamamos de zumbido. Se esses sintomas vierem junto e aparecerem em crise, isso pode ser a doença de Meniere. A terceira causa é a enxaqueca vestibular. É um tipo de vertigem também, mas diferente da Meniere, não tem sintomas auditivos. Se comporta em crises e muitas vezes vem associados a náusea e vômito. Nessa doença, tem 2 outras características que podem ser importantes para o seu médico. A primeira delas é a dor de cabeça, que chamamos de cefaleia. Geralmente ela vem de um lado só e está muito associada a uma sensibilidade à luz e uma sensibilidade aos sons. A outra delas é aquilo que chamamos de cinetose. Você conhece alguém que passa mal, tem tontura e enjoo quando anda de automóvel, quando anda de barco? Pois é, isso se chama cinetose e pode estar associada à enxaqueca vestibular. A última delas que eu quero falar para vocês são as alterações do nosso metabolismo. O labirinto, ele é muito sensível ao metabolismo. Ele é um termostato para as alterações de glicose, de colesterol, de tireoide. Nesses casos, o paciente pode ter uma vertigem, que é aquela tontura que roda, ou mesmo uma sensação de desequilíbrio. Existem várias outras causas para a tontura. Entre elas, problemas de menstruação, da menopausa, ansiedade, abusos de cafeína, problemas no pescoço, medicações, drogas,
entre muitos outros. Tontura normalmente é um problema comum, mas benigno, e tem tratamento. Quero destacar agora alguns sintomas que podem estar associados a quadros mais preocupantes. Isso é o que na medicina chamamos sinais de alerta. Dores de cabeça, intensas e agudas, associadas ou não à febre. Alterações da visão, a visão meio turva ou mesmo da capacidade de enxergar. Alteração dos movimentos do seu corpo, dos braços, das pernas, ou mesmo formigamentos do seu corpo que não são explicadas por absolutamente nada. E por fim, desmaios, alterações do comportamento, desequilíbrios intensos para andar, voz embaralhada. Tudo isso é muito importante. E se esses sintomas aparecerem, procure o pronto-socorro. Espero que você tenha entendido que tontura tem várias causas. Preste atenção nos sintomas que eu lhe falei e procure o seu médico. No caso do equilíbrio, um otoneurologista, que é um otorrinolaringologista especializado em equilíbrio. É difícil. Uma vez eu passei por isso, meu Deus, eu não tinha noção. Tinha tontura na rua, parecia que o chão estava faltando. E até descobrir, foi complicado, mas aí no final era um problema de labirintite e foi tudo resolvido, amém? Mas realmente são vários sintomas que também podem ser várias coisas, então você tem que procurar um médico. Bem, o verão é a época do ano mais propício para a reprodução daquele mosquitinho infeliz com a Aedes aegypti, né? A gente já sabe. Hoje o infectologista Ricardo Vasconcelos, ele vai nos explicar aí qual é a diferença que muitas pessoas confundem dos sintomas, quem foi picado aí por esse transmissor. Por quê? Tem a dengue, tem a zika e tem a chikungunya. Então as pessoas ficam confusas. É um vídeo curtinho, mas é muito importante, preste atenção, porque se você foi picado, você tem que saber e, claro, procurar correndo aí ajuda, né, médica, um posto de saúde, enfim, vamos acompanhar. Existem várias doenças que podem ser transmitidas por mosquitos. A todas elas damos o nome de arboviroses. No Brasil, a arbovirose mais comum é a dengue. Entretanto, nos últimos anos, devido ao fluxo migratório intenso, 2 outros vírus passaram a se tornar mais comuns, que são o Zika vírus e o chikungunya. E os sintomas de cada uma delas, você sabe quais são? Só pelos sintomas não é possível diferenciar uma doença da outra, mas existem algumas pistas que nos ajudam. Sintomas comuns às 3 doenças são febre, dor no corpo e alguma prostração, você ficar mais caído. Entretanto, no caso da dengue, é muito comum a prostração ser muito intensa, a febre derrubar a pessoa e ter dor de cabeça atrás dos olhos. Já na Zika, é muito comum ter conjuntivite, que são os olhos vermelhos, e manchas na pele. E por fim, o chikungunya costuma dar dores nas juntas ou articulações. As 3 doenças, normalmente, evoluem de maneira muito benigna, sem formas graves, de tal maneira que o seu corpo mesmo consegue acabar com a doença. Entretanto, qualquer uma das 3 doenças pode evoluir de maneira grave, e por isso é preciso prestar atenção aos sinais de alarme. Para a dengue, é importante ficar atento a partir do 5º dia de sintoma, se os sintomas não estão desaparecendo e começando a melhorar. Também, qualquer sinal de sangramento, seja no nariz, na boca, sangramento ginecológico ou intestinal, isso pode sugerir a forma hemorrágica da doença. Para a Zika, 2 são as situações perigosas. A primeira é quando é uma gestante que está sendo infectada, principalmente nos primeiros 3 meses da gestação. O bebê que pode apresentar sintomas graves, como malformações e microcefalia. E a segunda situação é quando uma pessoa infectada com Zika começa a apresentar sintomas neurológicos, como perda de força nos membros ou perda de sensibilidade, sugerindo o início de uma complicação chamada síndrome de Guillain-Barré. E para o chikungunya, existem os casos em que, ao invés da doença se resolver em 7 a 10 dias, a pessoa continua com dores articulares, podendo durar até meses. Obrigada aí, doutor. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco tem estreia Mulheres. Rapidinho, 1 minuto e meio, já volto.
A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Voltamos ao vivo e hoje eu estou muito feliz e você vai ficar também porque é dia de estreia muito especial, é o Mulheres de Fé. Bem, dia de estreia, que estou com a querida irmã Delma, minha xará Delma de Oliveira, né? Com Faci, já conversei com a xará de sobrenome. E hoje a gente vai falar sobre fé, gente. Não vai ter papo igual com ninguém. Por quê? Porque fé, cada uma irmã vai trazer uma palavra, outra vai falar o que é fé para ela, outra vai dar o testemunho. Então vai ser sempre uma surpresa, assim, abençoada. Irmã, então assim, hoje estreia, então primeiro tem que fazer essa pergunta que não tem como escapar. Né? O que é a fé na vida da irmã? Fé, né? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Irmã Beth, boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando. Dizer que é um prazer estar aqui, né? É uma honra estar aqui, né? E a gente vive pela fé, né? Amém. E ter fé, a palavra diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Justamente. Então, ter fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Mas você sabe que Deus é poderoso para fazer, porque a nossa fé é em Deus. Sim. Né? Nós colocamos a nossa fé em Deus e diante da sua palavra, né, que a palavra de Deus é muito viva, ela nos traz tanta convicção, porque aqui só tem milagre, né, dentro dessa palavra. É muitos milagres, é muitas experiências, só que essas experiências saem daqui e vêm para cá. A gente vive, né? Por isso que eu digo, a palavra é viva, então a gente lê e começa a viver essa palavra. Então a fé, ela vai sendo a cada dia alimentada pela própria palavra de Deus. E muita gente fala assim, né? Quem não conhece a Deus, quem não está salvo, quem está perdido, fala assim, não, isso é um livro antigo, já mudou tudo. Naquela época, esse livro serviu para aquelas pessoas. Sim. Eu lembro, né, quando eu estava aí solta no mundo, era o que eu via e que eu achava. Eu falei, não, gente, isso já passou, isso está muito antigo, não serve mais para agora, não. E aí que entra a fé, né? Você tem que ter fé no seu Deus vivo.
E eu vou te deixar à vontade, porque como nosso tempo não é tanto, e a irmã tem muito a dizer, o que a irmã trouxe hoje? Então, primeiro eu vou aqui compartilhar uma palavra. Sim. Que para o início, né, desse propósito eu acho ideal, né? Sim, então nós estamos abrindo aqui, né, um propósito muito abençoado. E para começar esse propósito muito abençoado, nada mais do que uma das bênçãos que há dentro dessa palavra. E Deus me direcionou a ir para Hebreus capítulo 11. Opa. Nós vamos ler apenas um versículo, né? De Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11, que diz assim: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então nós estamos falando de uma carta. Principalmente, este capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé. Então, não poderia deixar de abrir esse programa, né? Esse propósito aqui, sem ser com essa palavra, galeria dos heróis da fé. Então, aqui nós vamos encontrar vários heróis da fé, né? Eles venceram. Herói é aquele que vence, né? Sim. Então, todos esses que aqui os nomes já estão, é porque eles já venceram e venceram pela fé. Venceram, aqui vai dizer leões, venceram gigantes, venceram enfermidade, esterilidades, venceram muitas coisas na vida deles. Por isso são considerados heróis da fé. Só que essa galeria dos heróis da fé, ela continua, mas ela continua conosco. Sim. Porque nós hoje estamos aí, né, combatendo o bom combate. Né? Então, nós hoje já estamos nessa galeria. Né? Nós estamos nessa galeria e somos considerados, né? Não ainda porque terminamos a carreira, mas porque estamos combatendo o bom combate, né? Dessa fé. Né? Porque a fé todos os dias você é desafiado a usá-la. Né? Então, você combate com a fé. Né? Tudo que vem na tua vida. E Deus me direcionou para Sara, por quê? Porque nada melhor também para começar um propósito com o pai da fé e Sara. Né? Perfeito. Né? Eu estava muito tranquila, deixa eu ver a pessoa certa. Entendeu? Então nós estamos aqui com a galeria dos heróis da fé e estamos aqui falando do pai da fé, porque no versículo, antes desse que eu li, vai falar de Abraão. E Abraão é considerado o pai da fé, né? Abraão foi um homem que Deus chamou e disse para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus familiares e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi, sem saber para onde ia, né? Já começou aí o desafio dele, ele creu e foi. E outra coisa, ele não tinha filhos, Sara não tinha filhos, só que ele já estava ali com seus 100 anos, Sara com 90, e Deus diz, você terá filhos, porque é de você que vai nascer toda essa descendência. Mostrou as estrelas no céu, como dizendo para ele, você não poderá contar, porque será muito grande, você será pai de nações. Não é só pai de uma nação, mas pai de nações, como ela também seria mãe de nações, né? Agora você imagina, um homem já de quase 100 anos, a mulher de 90, Sara não tinha mais os costumes das mulheres, como gerar, né? Como gerar? Não tinha possibilidade nenhuma. Então, o cenário era de impossibilidade. Não tinha como, né? Deus... aos olhos humanos, Deus fazer com que ela gerasse um filho. Por quê? O corpo estava amortecido, ela não tinha mais o vigor, ela não tinha mais aquilo que hoje uma jovem tem e condições de gerar. Então, o que é que Deus teve que fazer? Eu acredito que Deus trabalhou dentro de Sara, nos órgãos dela, né? Para que ela pudesse gerar. Com 90 anos. Só que Sara, de imediato, não acreditou, porque lá atrás, Sara riu quando a promessa foi feita. E uma das coisas que Deus falou comigo, né, quando eu estava aqui preparando essa porção da palavra, é que Abraão tinha
uma fé e Sara outra. Porque a nossa medida de fé é diferente, né? Abraão logo creu em tudo que Deus falou. Sara, no momento, riu. Só que só foi naquele momento. Depois isso foi trabalhado em Sara, né? Então a gente tem que entender isso. Nem todo mundo vai crer de imediato. Nem todo mundo vai ter a mesma medida de fé. Por quê? Porque a nossa fé, muitas das vezes, ela é trabalhada. Ela vai crescendo. E tem até um louvor que diz: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, tudo que a gente vive na nossa vida é uma oportunidade da nossa fé crescer. Então, Sara teve a oportunidade ali da sua fé ser acrescentada, porque ela foi vendo que Deus poderia sim fazer como ele fez, com que ela gerasse com 90 anos de idade, né? E Deus fez com que ela tivesse um filho, e desse filho viesse muitas e muitas nações, né? E se cumprir a palavra, que ela seria mãe de nações. Então você vê, a palavra também diz que a nossa fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Então, nesse momento que nós estamos aqui falando a palavra, Deus pode estar acrescentando fé em pessoas que estão ouvindo. Porque estão ouvindo o quê? A palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Como a fé de Sara foi acrescentada, hoje Deus pode estar, nesse momento, acrescentando fé de pessoas que estão ouvindo, né? A palavra de Deus. Porque talvez recebeu uma palavra, uma promessa, está olhando a sua realidade e desacreditando que Deus possa cumprir essa promessa. Só que como Sara, Deus trabalhou na fé dela, Deus está trabalhando na minha fé e na sua fé nesta tarde, através da sua palavra, né? Tem um versículo que diz que é de fé em fé. Então você vai acrescentando fé a cada desafio que Deus coloca na sua vida, né? Então nós vamos vivendo pela fé. E funciona mesmo, porque assim, desde que eu me converti, eu crente e tal, mas eu percebi que cada culto que eu ia, que eu recebia a palavra, cada vez que eu continuava lendo a Bíblia, que eu coloquei um propósito assim, eu vou ler tantos capítulos por dia, li a primeira vez, aí estou lendo a segunda, aí, tantos capítulos por dia. Então, quanto mais eu leio, absorvo, entendo e vejo testemunhos, né, daquelas pessoas próximas, porque quando você é novo na fé, você quer sentir, né? O Senhor me mostra que isso é real, porque quando você vê, de repente, um testemunho muito longe, será que é aquilo, quando a pessoa está fraca na fé, tudo ela fica, será, né? Fica meio Tomé. Então, assim, quanto mais você vai exercitando, né? Vamos colocar a fé aí como um músculo espiritual. Como você vai exercitando, vai ficando tão forte, que daqui a pouco você fica assim, quero te dar um pouquinho da minha fé. Se pudesse, a gente não pode, a gente tem que exercitar. Então, é muito importante, porque se a gente não tem fé, a gente não consegue continuar na caminhada. Então, eu orei muito ao Senhor para que me mostrasse, Senhor, como é que eu posso, dentro do programa, divulgar. Então, eu falei, não tem nada melhor do que a fé. E aí eu pensei, a irmã Delma, eu nem apresentei, ela faz um trabalho muito bacana na Assembleia de Deus de Petrópolis, ali na sede da Washington Luiz. Fala assim um pouquinho para quem quiser ir conhecer lá todo o trabalho da Assembleia de Deus, tem cultos maravilhosos e o principal, gente, é a mulher de oração, né? Mulher de fé mesmo, sempre a gente vai trazer aqui, ela e todas. É porque a gente precisava começar, isso, tá, gente? Ninguém é melhor do que ninguém, não pode ter ciumeira, porque alguém tinha que começar. Sim. E aí esse tem um culto muito bonito, que é o culto online na quarta-feira, né, irmã? Fala um pouquinho assim, pro pessoal quiser acompanhar. Então, nós temos ali vários trabalhos de oração, nós temos orações todos os dias no Tempo Central ali na Washington Luiz. Inclusive hoje, né, eu dirijo um trabalho de oração, saí de lá, né, e vim para cá. Já vem abençoada, já vem trazendo. Então, o pessoal deve estar até acompanhando o programa, estava todo mundo lá, tinha muitas pessoas mesmo, né, e Deus tem nos reunido para orar, tem nos reunido para clamar. Então eu deixo até o convite. Você quer vir orar conosco? Venha. Terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, a gente já está lá orando. Mas não é só terça, quinta-feira nós temos oração. No sábado nós temos orações. E também... Quinta-feira qual horário, irmã? Também às 8. Também às Pela 8. manhã, todos os horários são 8 da manhã. Terça,
quinta e sábado. Quem não pode ficar todo o tempo, ora, um pouquinho vai trabalhar, porque às vezes a pessoa pega 9 horas no trabalho, né? Tem uma hora ali com Deus, ali reunida com as irmãs. Tem pessoas que fazem isso, irmã Beth. Eles vão antes do trabalho, ali já se, né, restabelece ali as forças, já vão para o trabalho fortalecido ali depois de um período de oração e vão trabalhar. Outros ficam um pouquinho para ouvir uma palavra, ouvir um testemunho que a gente tem, né? Que a gente não só ora, mas tem um período de uma palavra, de um testemunho, e Deus tem agido de forma maravilhosa. Então a gente tem ali pela manhã, terça, quinta e sábado. Mas nós temos pela tarde, né, que é o trabalho de libertação a partir das 15 horas, né? Às quartas-feiras, e na sexta-feira a gente tem oração também a partir das 15 horas, né? Então a gente tem assim uma programação todos os dias. Você não pode ir num dia, vai no outro, né? E temos o culto online, como a irmã Beth falou, a partir das 19h30, às quartas-feiras à noite. Tem que buscar e buscar, né? Estamos ali, né, buscando da parte do Senhor. E temos visto milagres, irmã Beth. Nós temos visto Deus curar câncer, nós temos visto Deus curar enfermidades assim, que o médico já tinha dado um diagnóstico de que não tem mais jeito. E vamos ver muito mais. Por quê? Porque estamos usando a fé. Né? A fé, ela é uma ferramenta contra os obstáculos, contra uma notícia ruim que chega. Quando a notícia ruim chega, você diz: ei, eu tenho fé. E eu sei que a fé pode mudar essa notícia que chegou. E confiar, né? Que Deus tem um propósito para tudo. Isso. E a gente sempre tem que entregar, e desde que eu aprendi isso, minha vida ficou muito mais tranquila. Eu já não tenho mais estresse. Eu era uma pessoa muito estressada. Já tive gastrite, início de úlcera, eu era muito estressada. Mas depois que eu me converti, que eu entendi que quando a gente entrega de verdade, mas entrega da fé, né? Da boca para fora, não, entreguei e ficar nervosa, não ia não. Quando você entrega, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, seja feita a tua vontade. Quando a gente entrega e deixa a vontade do Senhor. Sim. E tem que aceitar a vontade dele, porque não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? Então, aí quando a gente consegue essa fé, aí nossa vida caminha. É verdade. Né? O jugo fica leve. Exatamente. Eu queria, assim, até dentro dessa palavra, eu tive uma experiência, assim, porque a palavra de Deus, ela é, como eu disse, ela é viva, e a gente tem experiência, assim, gloriosa, e isso vai trabalhando muito a nossa fé. E eu lembro que uma vez eu estava na minha casa ainda, dormindo, e eu ouvi, né, a voz do Espírito Santo falando: em esperança, creu contra a esperança. Eu acordei com esse versículo. Meu Deus, onde está esse versículo? E fui procurar, que está lá em Romanos capítulo 4, se eu não me engano, 17. Em esperança, creu contra a esperança. Estava falando de Abraão, né? Que é a palavra que eu li hoje aqui, falando dele. Então, ela é a partir do versículo 16. Então, ele diz o seguinte: Abraão, ele estava crendo contra a esperança. Mesmo que não tinha motivo nenhum para ele crer, ele estava crendo. Né? E quando Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, me dando essa experiência, né, que eu fui atrás e aí fui ver mais tudo aquilo que Abraão tinha vivido, eu disse: é isso. Né? Mesmo que a gente não tenha motivo para acreditar, se nós crermos, Deus vai fazer a obra que tem para fazer. Então, Abraão não tinha motivo. Pelo contrário, ele tinha motivo para não acreditar, porque ele não tinha possibilidade nenhuma, um homem de 100 anos, não tinha mais a força, o vigor de um jovem, né? Então, quando Deus falou comigo, em esperança, creu contra a esperança, isso foi num dia de um dos círculos de oração, e eu entendi que eu precisava ir para o círculo de oração e entregar aquela palavra para alguém. E quando eu cheguei lá no círculo de oração, né, que me deram a oportunidade antes de mim, teve uma outra irmã teve uma oportunidade e leu sobre Ana. Quando Deus abriu a madre de Ana. E lá no círculo de oração, a irmã que estava dirigindo, ela era estéril, ela não tinha filhos. E naquele dia Deus começou a dar vitória a ela. E hoje a filha dela, se eu não me engano, já está com uns 8 anos. Nossa, sabe? Tremenda, né? Porque Deus liberou a palavra.
E a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, ouvir um testemunho, ouvir alguém contar. E se a gente nunca viver, como a gente vai contar? Né? Então, às vezes, a gente não entende porque a gente está passando por um processo difícil. É porque o nome do Senhor será glorificado. Como ele disse lá no caso de Lázaro, não é para a morte, mas para a glória do nome do Senhor. Então, nós temos visto e com certeza vamos ver, porque se Deus, irmã Beth, colocou no seu coração esse propósito e começar com fé, é porque tem milagre para acontecer. É fé que não está faltando aqui. Entendeu? A produção falou que tem 2 minutinhos para a gente começar a terminar. Eu queria ficar a tarde toda aqui com a irmã dela. Mas aí, só para a gente finalizar. Gente, já passou, falou que já passou até mais de 10 minutos. Mas tá bom, irmã. Tá bom. Então, fica à vontade. A gente tem 2 minutinhos, a gente estica para 3. Para a gente terminar por hoje. Terça-feira tem mais. Terça-feira que vem vai ser a irmã Tânia, que vocês conhecem também, né? A missionária Tânia. Mas vamos aproveitar esses 3 minutinhos aqui, irmã. Então quando Deus está permitindo, irmã Beth, acontecer esse programa com esse tema, é porque Ele quer gerar fé em pessoas. Eu creio. E eu creio que hoje, através da palavra de Deus, Ele está gerando fé em pessoas que estão ouvindo. Pessoas que estão precisando dessa fé para acreditar que a situação que ela está vivendo pode ser mudada. Né? Que nós temos um Deus, que Ele só quer que você creia. Ele diz, olha, se creres, verás a glória de Deus. Então, nós precisamos crer, e quando Ele libera a palavra, a gente tomar posse da palavra, sabe? E saber que apesar do que Ele falou, as coisas estarem totalmente ao contrário, porque acontece isso. É quando a pessoa, ela deixa de acreditar, porque Deus falou que iria acontecer, mas tudo que Ele falou está ao contrário do que Ele disse. E aí a pessoa começa a desfalecer na fé. Mas não, fique com o que Deus fala, fique com aquilo que o Senhor falou contigo. E se agarre à palavra, né, que está liberando e gerando em você fé. Amém? Amém. E Deus usa mesmo, eu sou testemunha disso, porque teve um momento da minha vida, antes de eu me converter, que eu estava muito, muito desesperada, e nada me acalmava. Aí botei Netflix, desliguei, peguei um livro, joguei por lá, nada. Aí peguei o YouTube e falei, vou procurar alguma coisa no YouTube para eu tirar um negócio do desespero da minha cabeça. E aí primeiro vídeo que apareceu foi do pastor Antônio Júnior, falando assim, você está desesperada? Eu tenho uma palavra para você. Aí começou a pregar. Aí eu não sabia se era um padre, um pastor, estava tão desorientada, mas estava bom, sabe? Estava confortando meu coração. Eu falei, vou ficar ouvindo isso aqui. Fiquei ouvindo, e aí foi Deus mesmo, né? Porque aí caiu no próprio canal dele, não sei como, que eu nem conhecia aquele canal, nem conhecia o pastor, e foi uma pregação atrás da outra. Quando eu vi, eu tinha passado o dia, era um domingo, ouvindo aquela pregação. Então, assim, é só a gente deixar Jesus entrar. Isso. A gente tem que deixar, porque Jesus nunca vai arrombar a porta. Quem faz isso é o inimigo. Isso. Ele chega, se você abrir a porta, ele entra. Né, irmã? Isso aí. E vai gerando o que precisa ser gerado. Em Sara era um filho, mas em você, o que Deus hoje não quer gerar, né? É verdade. Ele quer gerar algo na sua vida, no seu coração. Se você está sem esperança nenhuma, por mais que a situação esteja difícil, Ele está dizendo para mim e para você, se creres, verás a glória de Deus. E hoje, se a tua fé estava pequenininha, Ele está dizendo, estou acrescentando um pouquinho mais a tua fé através da palavra. Amém? Aleluia. Irmã, muito obrigada, paz do Senhor. Amém, irmã Beth. E é isso, um presente de Deus para nós, todas as terças-feiras. Fique ligadinho no terceiro bloco aqui no programa original. Eu vou encerrar como sempre, né? Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.